Pensa só em toda e qualquer transação que acontece numa empresa, desde um simples cafezinho até uma fusão bilionária. Cada uma delas é registrada numa linguagem universal. Uma linguagem que conta a história da saúde e do desempenho dessa empresa. Nessa análise, a gente vai decifrar esse código passo a passo para que qualquer pessoa consiga entender. Olhando assim, parece uma tarefa impossível, né? A quantidade de informação é gigantesca. Mas a boa notícia é que existe um sistema muito elegante e lógico por trás de tudo isso, que foi projetado justamente para organizar esse caos e colocar tudo em perfeita ordem. E é exatamente esse sistema que a gente vai desvendar aqui juntos. Ok, vamos mergulhar nisso. Esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar com a menor pecinha do quebra-cabeça, a tal da conta. E vamos construindo o conhecimento a partir daí até entender o sistema completo. Vamos lá. Tudo na contabilidade começa aqui. Antes de pensar em balanço, em lucro ou prejuízo, existe a conta. Ela é a unidade mais básica de todas, o verdadeiro alicerce onde todo o resto é construído. Tá, mas o que é exatamente uma conta contábil? A melhor forma de pensar nela é como se fosse uma gaveta. Uma gaveta específica para cada tipo de coisa. Imagina só, tem uma gaveta para o dinheiro do caixa, outra para os veículos da empresa, mais uma para as dívidas com fornecedores. Cada conta é uma ferramenta para a gente registrar e controlar um pedacinho do patrimônio. E cada uma dessas gavetas, cada conta, tem duas dimensões essenciais. A qualitativa, que é o nome dela, ela responde à pergunta o que é isso? E a quantitativa, que responde quanto vale. Simples assim, o que é e quanto tem lá dentro. Agora que a gente já sabe o que é uma conta, vamos ver que elas não são todas iguais. Elas pertencem a duas grandes famílias. E cada uma dessas famílias tem um propósito muito, mas muito diferente na história financeira da empresa. As contas patrimoniais são como uma fotografia. Elas mostram a posição da empresa num momento específico no tempo. Já as contas de resultado, essas são como um filme. Elas contam a história do desempenho, dos ganhos, das perdas ao longo de um período. Uma é estática, a outra é dinâmica. Essa diferença é crucial. Dentro da fotografia das contas patrimoniais, a gente tem o ativo, que é tudo que a empresa tem de bom, seus bens e direitos, o passivo, que são as dívidas com outras pessoas e empresas, e o patrimônio líquido, que é, basicamente, o que pertence, de fato, aos sócios. E no filme, nas contas de resultado, a lógica é de fluxo. As receitas representam as entradas de dinheiro, o que a empresa gera. E as despesas são as saídas, os gastos que foram necessários para gerar essas receitas. A diferença entre as duas é que vai dizer se a empresa teve lucro ou prejuízo no período. Certo, agora a gente vai para o coração do sistema. As palavras débito e crédito podem até assustar um pouco quem está começando, mas elas seguem uma lógica incrivelmente poderosa e, acredite, intuitiva. E nós vamos desvendar essa lógica agora mesmo. Agora, muita atenção, porque o que está nesse slide é a grande virada de chave para entender tudo de um jeito muito simples. Esqueça aquela ideia de que débito é ruim e crédito é bom. Não é nada disso. Em vez disso, vamos imaginar que cada conta é uma entidade, uma pessoa, que se relaciona com a empresa. Vamos ver como isso funciona na prática. Pensa comigo. A empresa pegou um dinheiro e colocou no banco. O recurso foi aplicado onde? Na conta banco. Agora, vamos pensar na pessoa banco. Essa pessoa, agora tem uma dívida com a empresa, certo? Ela deve esse dinheiro para a empresa. Por isso, a conta banco é de natureza devedora. Ela é uma devedora da empresa. E o crédito? Bom, é o outro lado da moeda. É a origem do recurso. Se a empresa compra mercadorias a prazo, a pessoa fornecedor deu um crédito para a empresa. O fornecedor é a origem do recurso, que foi a mercadoria. E por isso a conta dele tem natureza credora. É simples. Débito é a aplicação, para onde o dinheiro foi. Crédito é a origem, de onde ele veio. E esse slide aqui, nossa, ele resume tudo de forma brilhante. É uma bela cola. Olhem com calma a tabela. As contas de ativo e despesa são sempre aplicações de recursos. Por isso, elas têm natureza devedora e aumentam com um débito. Já as contas de passivo, patrimônio líquido e receita são origens de recursos. Elas têm natureza credora e, por isso, aumentam com crédito. Essa é a regra fundamental que governa o sistema inteiro. Com a teoria toda na mão, que tal a gente ver como os contadores realmente usam esses conceitos para registrar transações do dia a dia? Vamos para a prática.
Essa é a ferramenta visual mais básica de um contador. O Resonete, ou como é mais conhecido, a conta T. Cada conta da empresa tem um desses. É aqui que a mágica do débito e crédito acontece de um jeito bem visual. E a regra é universal e muito, muito simples. Lançamentos de débito vão sempre do lado esquerdo. Lançamentos de crédito, sempre do lado direito. Não tem exceção. Isso nos leva ao princípio mais importante de toda a contabilidade, o alicerce de tudo, o método das partidas dobradas. Ele diz algo muito simples. Não existe mágica nas finanças. Todo recurso que é aplicado em algum lugar, ou seja, um débito, teve que vir de outro lugar, um crédito, de igual valor. Nenhum centavo aparece do nada. E a consequência disso é o que torna o sistema genial. Ele é uma balança perfeita. Para cada lançamento a débito numa conta, vai ter um lançamento de mesmo valor a crédito em outra conta. Isso quer dizer que a soma de todos os débitos sempre será igual à soma de todos os créditos. Sempre. O sistema se auto-verifica, ele não deixa nada passar. Ok, já entendemos as contas individuais e como elas se equilibram. Mas como é que uma empresa organiza centenas ou até milhares dessas contas numa estrutura que faça sentido? A resposta é o plano de contas. Pense nele como o índice de um livro ou o mapa genético da empresa. É a estrutura organizacional de toda a informação financeira, listando de forma padronizada cada conta que a empresa pode, um dia, vir a precisar. E essa organização é hierárquica, como se fosse uma árvore genealógica. Começa com os grupos bem grandes, que são as contas sintéticas, como ativo. Elas servem para agrupar e totalizar. E aí vai ficando cada vez mais específico até chegar na conta exata onde o registro vai ser feito, como Banco do Brasil, que é uma conta analítica. Os lançamentos só acontecem nesse nível mais detalhado. Então vamos amarrar tudo que a gente viu aqui. Primeiro, toda e qualquer transação vai para uma conta. Segundo, essas contas ou são patrimoniais, que são a foto, ou de resultado, que são o filme. Terceiro, a analogia da pessoa é a chave. Débito é a aplicação, crédito é a origem. Quarto, o sistema está sempre em equilíbrio perfeito por causa das partidas dobradas. E por fim, o plano de contas é um mapa que organiza tudo isso de um jeito lógico. Olha, o que acabamos de ver não são apenas regras contábeis, são as ferramentas para ler a história de qualquer negócio. Com essa chave em mãos, é possível começar a decifrar as finanças de qualquer empresa e entender de verdade o que está acontecendo por trás dos números. A questão agora é, que histórias a gente vai descobrir?